Vamos mudar aqui todo o rumo da prosa e desarmar-nos. Falar com o Dirceu. Dirceu, boa tarde. Boa tarde, Fabeli. Boa tarde a todos. Mas a gente vai ficando indignado, não vai? Com certeza. É uma situação difícil que a gente vem vivendo ao longo dos tempos e a gente olha assim o produtor que luta tanto no dia a dia contra intempéries de clima, arriscando todo o seu dinheiro para tentar produzir alimentos e ter que fazer um movimento desses. E você vê assim pessoas que estão preocupadas em produzir alimentos para alimentar o mundo, ajudar o PIB do Brasil, que é o que tem salvado por sinal, né? E sofrer tipo de ataque desse. É muito lamentável, infelizmente, tem horas que a gente assim não entende o que as outras pessoas estão fazendo lá, defendendo uma pessoa que prejudicou muito o nosso país. Talvez a gente está num momento econômico difícil, passamos por momentos mais difíceis, mas poderíamos estar muito bem melhores dentro do potencial que o Brasil tem. E falar em defesa, o Miguel Daoud, ele fez uma gravação para a gente para falar desse produtor. E olha, a fala do Miguel, eu acho que talvez ela sirva até de um alento para o produtor. Vamos ouvir o Miguel Daoud. Recentemente, em sua viagem para o sul do país, o ex-presidente Lula e atual criminoso condenado já em segunda instância, portanto criminoso, bandido, declarou que o prazer de um fazendeiro é receber dinheiro e dar calote. Olha, meus amigos, é impossível nós engolirmos essa afirmação do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, criminoso segundo a justiça brasileira. Por que isso? Porque vocês sabem que o programa de assistência ao pequeno agricultor que tem problemas em relação a crédito. Por quê? A infraestrutura que ele abandonou gera custos impossíveis de ser superados pela produção. O ex-presidente Lula não fala do calote que a Venezuela deu de R$1 bilhão para o Brasil. Não fala do calote que nós estamos recebendo de vários países da África em relação a empréstimos que foram concedidos pelo BNDES. Olha, meus amigos, não dá para nós engolirmos este tipo de afirmação deste criminoso. Por quê? O produtor rural, se ele não sabe, foi quem tirou o Brasil do buraco. Hoje, todos os superávites que nós temos na balança comercial vêm do agronegócio. Quem possibilitou o Brasil de pagar as suas contas com o exterior foi o agronegócio. Então, portanto, meus amigos, o Rio Grande do Sul, ele faz muito bem em não deixar este bandido livre, leve e solto, dizendo mentiras e coisas que acabam levando, né, os incautos, aqueles que realmente têm a mesma índole desse bandido, a apoiá-lo. Então, portanto, nós repudiamos com veemência essa afirmação de que o prazer de um fazendeiro é receber dinheiro e dar calote. Isso nós vamos contestar e continuaremos a contestar essa afirmação deste criminoso. Obrigada, Daoud. Palavras bem definidas, né? Bem claras, né, Dirceu? Com certeza. Acho que assim, precisamos de mais pessoas igual a você, igual o Daoud, para estar levando isso para o Brasil, principalmente as pessoas menos esclarecidas que em muitos momentos se posicionam defendendo um corrupto desses que está na mão da justiça, para começar a mudar um pouquinho essa opinião, ao invés de sair de casa para defender ele, muitas vezes procurar entender melhor um pouquinho de como é que funcionam as coisas no dia a dia. Dirceu, e aqui na nossa região, como é que nós podemos aí, a gente eu acho que já praticamente concluídas as colheitas de soja, qual a avaliação que a gente pode fazer desse produtor que está lá no dia a dia, lutando para pagar as suas parcelas? Perfeito, acho que assim, de forma geral o clima foi relativamente bom, as produções estão dentro de uma média relativamente esperadas, dentro do ano que se desenhou, teve algumas dificuldades sim, no estabelecimento da lavoura. Que já do início já estavam previstas, né? Perfeito, aí teve até um cenário mais negativo, acabou que quando colheu foi relativamente as produções foram boas
Então, assim, da parte da porteira para dentro, como a gente sempre fala, acho que o produtor fez até bem o papel dele, o clima contribuiu, as precificações estão relativamente boas, o mercado está firme. Então, nesse sentido, acho que está bacana. Preocupa, sim, que o produtor tem outros compromissos aí perante ao governo, agora com a questão do Fundo Rural também, que daqui a pouco não tinha dívidas, daqui a pouco herdou um monte de dívidas e o produtor acaba se preocupando com isso. Claro. Que ele precisa ter esse dinheiro para o dia a dia, para o fluxo dele, para se capitalizar, enfim, para melhorar maquinários, para conseguir produzir mais, acompanhar toda a tecnologia que vem, que ajuda ele a se manter na atividade e produzir cada vez mais alimentos. Esse é um processo natural, que se ele não fizer investimentos, ele é excluído do negócio. Então, o produtor, cada dia, ele busca todo esse pacote tecnológico para conseguir se manter, produzir alimentos, e ele depende desse recurso que ele vem muitas vezes juntando para fazer os investimentos. E muitas vezes chega um momento desses e ele tem que se preocupar com outras atividades que até então não faziam parte aí do planejamento dele para os próximos anos, né? Que nesse caso aí, aquilo que seria o investimento dentro da propriedade, ele acaba tendo que pagar. Se consolidar mesmo, porque a gente está brigando para que resolva a questão do Fundo Rural sem esse passivo, né? Porque imagina, você não deve, toda a sua vida está organizada até aqui, eu já recebi diversos produtores reclamando isso. Olha, eu sempre fui tudo certinho, não deixei nada acumular, aí eu tenho 5 anos de dívida agora acumulado. Então isso aí, tudo passa a ser problema para o produtor. Perfeito, perfeito. E na verdade, sim, a gente olha para frente, sim, é necessário aumentar a produção de alimentos para suprir a necessidade mundial. A população vem crescendo, quer se alimentar melhor, e aí vem os ecologistas e falam que o Brasil está destruindo. E na verdade, sim, o que o produtor tenta, através da tecnologia, ser mais efetivo no dia a dia, para talvez em menos áreas ser mais produtivo. E muitas vezes vem uma situação dessas que vem na contramão do que a gente tenta aqui no dia a dia, levar essa informação, levar essa tecnologia para o produtor, que ela tem um certo custo, mas é a forma que ele tem de conseguir se manter no meio e conseguir produzir um pouquinho mais, ser mais efetivo com menos áreas plantadas do que muitas vezes tem que abrir mais áreas para produzir aquele mesmo tanto de alimentos, né? E dentro desse processo todo, desse trabalho aí, é bom também que o produtor comece a apresentar alguns argumentos, porque eu escuto, às vezes, as pessoas pegarem e falar assim, mas se está dando tanto prejuízo assim, se é tão difícil produzir, por que não muda de profissão? Aí eu sempre questiono, você pede demissão diante da primeira encheção de saco do seu patrão? Você tem um patrão. Eu tenho certeza que você tem pressão em cima para o seu trabalho sair. Não é por causa disso que você vai abandonar o seu emprego. Na verdade, você tem um objetivo, como o produtor tem. Tem metas, tem que fazer as coisas acontecerem, não tem? Perfeito. E o produtor, assim, nós temos que partir do princípio que não é uma atividade que você entra, não é simplesmente uma prestação de serviço. É um investimento que você tem por trás. Então, hoje, assim, ninguém entra na agricultura sem uma estrutura mínima. O produtor ele arriscou muito no passado, hoje assim a margem de lucro é relativamente baixa, ele tem que ser muito eficiente no que ele faz no dia a dia, e é impossível se dar o luxo e falar assim, esse ano aqui não está bom, eu não vou plantar lavoura. Então ninguém fala nos anos que ele teve frustração de safra, no ano que teve uma precificação baixa, e daqui a pouco naquele ano ele tomou prejuízo. Então, aí aquele ano que está bom, todo mundo acha que ele racha de ganhar dinheiro a vida inteira, que rapa com rodo, né? Exatamente, a gente fala assim, só vê as partes boas, as partes ruins ninguém comenta. Produziu bem, não necessariamente isso é sinônimo de altas rentabilidades. E ainda tem um detalhe, quando comenta, nossa, produtor reclama demais, meu Deus do céu, reclama demais. Eu falo, não é só o produtor que reclama. O funcionário que é ali só empregado, ele reclama, o salário nunca está bom e ele está certo, porque o dia que tiver também satisfeito que ele não precisa ganhar mais, esse funcionário já está trazendo prejuízo para a empresa, porque ele tem que querer mais. Perfeito, acho que as pessoas têm que se posicionar como donos do negócio, acho que todo mundo, né? E para você ter esse nível de investimento e realmente pensar em produzir mais, você tem que dedicar, correr atrás de informações, correr atrás de tecnologia para que as coisas funcionem, né?